Boa noite. Com a chegada do verão, aumenta a procura pelas academias de ginástica. Algumas pessoas acabam intensificando os exercícios na tentativa de obter um corpo definido em poucos meses. Porém, o excesso de algumas atividades físicas pode ocasionar problemas para a saúde. Mídia hoje conversa sobre saúde e exercícios físicos. Com a gente, a personal trainer Janaína Carvalho e a nutricionista, especialista em nutrição esportiva, Ana Karina Rolim. Boa noite, Janaína. Boa noite. Boa noite, Ana Karina. Boa noite. Janaína, qual é o principal objetivo das pessoas quando procuram fazer uma atividade física? Bem, nessa época, principalmente, muita gente procura com o objetivo de ficar com um corpo legal. A questão estética influencia muito, só que as pessoas já estão assim bem conscientes quanto à necessidade da prática de atividades, por causa da melhora da qualidade de vida, do estresse, do dia a dia. A atividade física é muito mais do que uma questão estética, quanto às doenças cardiovasculares e muitas coisas que a gente pode estar tratando. Pessoas procuram também por prazer, trabalho em grupo, problemas de reabilitação. Os objetivos são diversos para todas as populações, inclusive para a terceira idade, que agora elas estão frequentando as academias mesmo. Né? Agora, Ana Karina, quais os principais motivos que levam as pessoas a procurar um nutricionista? É mais a questão da saúde ou somente a estética? Hoje em dia a gente tem uma procura pela estética muito grande também. Mas o que eu tenho visto muito no consultório é uma adesão muito grande com relação ao público masculino, na preocupação de ter uma saúde associada a uma estética também. Principalmente um homem de 40 anos, que chega aos 40 anos com sobrepeso, vai no médico, leva um susto, está com colesterol alto, triglicerídeo alto e resolve dar uma guinada na vida. Eu costumo falar que isso tem sido uma coisa muito frequente que a gente tem visto no consultório. A mulher já vinha se cuidando, agora o homem também se cuidando. Mas é uma associação da saúde com a estética, os dois andando junto para eles terem uma qualidade de vida melhor. A busca deles principalmente é essa. Perfeito. E Janaína, como você mesmo falou, né, que a procura pelas academias com a chegada do verão aumentou, né, então eu queria saber se depois de quanto tempo que a pessoa está praticando exercício, ela já começa a sentir resultados? Olha, os resultados você vai observando todos os dias, 2 meses, dependendo do objetivo. Poxa, você já adquire resultados ótimos, só que a cada dia você vai observando as alterações, os exercícios têm que ser de forma moderada, a gente tem que orientar os alunos a fazerem as avaliações físicas, tem todo um acompanhamento, os resultados a cada dia você consegue resultados. Sim, então vamos pegar 2 exemplos. Pessoas que têm interesses diferentes, por exemplo, um rapaz mais na faixa dos 20 anos, que quer ficar forte, vai pra praia com aquele corpo malhado, né? E um já tem uma idade um pouco mais avançada, acima dos 40, já está com aquela barriguinha, né? E um quer emagrecer, o outro quer ficar forte. Como é que funciona aí a diferença dos resultados para os dois? Qual é o tempo que cada um demora para conseguir alcançar os objetivos? De ganho de massa, olha, Isso. Tem que passar por um trabalho de adaptação. Depende, a gente tem que avaliar a situação do aluno, ele tem que passar por um trabalho de base, tem que passar o que eu te falei pela avaliação física, fazer um trabalho inicial. Se o aluno é sedentário, inicialmente, com qualquer estímulo, qualquer atividade, a gente já no primeiro mês verifica algumas respostas. O que acontece? O músculo sedentário. Claro. Você dá um estímulo, passa já a reter água, o músculo já começa a responder de várias formas. Tanto que o aluno que não passa pela avaliação física fica assim, pesei na balança, meu percentual, meu peso não alterou, sendo que às vezes ele até já conseguiu alterar, baixando o percentual de gordura, a massa muscular já está começando a trabalhar de forma diferenciada e é por isso que é necessário esse tipo de controle. Dá para a gente poder baixar o percentual, no primeiro mês já dá para fazer algumas alterações e tem que ser tudo monitorado, depende de cada caso. Sedentário, quanto tempo de treinamento, as limitações a gente tem que avaliar, os limites e as possibilidades de cada aluno, cada caso é um caso. Tá certo. Agora, Ana Karina, quais os benefícios da prática do exercício físico? Em termos da alimentação? Sim. Quando a gente tem a conjugação que a gente consegue associar uma pessoa, por exemplo... Não, na verdade eu me refiro de forma geral. Do geral? Do geral. Quando a gente fala em termos assim, da pessoa que está querendo um processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, a atividade física ela tem que estar presente.
Eu costumo falar que o trabalho, para quem quer perder peso ou quem quer ganhar massa, ele tem que ser um trabalho em conjunto, do nutricionista, com o educador físico e aquela pessoa que está interessada no objetivo final. É muito comum no consultório a gente ver adolescente chegando no consultório, senta, aí a primeira coisa que ele fala, eu vim aqui porque eu quero ganhar massa, eu quero usar suplemento. Aí você faz a pergunta óbvia, você está fazendo algum tipo de atividade física? Não, eu só quero ganhar massa. Então, o suplemento ficou muito banalizado. Isso é comum mesmo, eles procuram profissionais isso como acontece. você. Eles acreditam que somente o suplemento ele vai fazer o desenvolvimento da massa muscular. E o que é importante a gente aproveitar esse veículo para a gente estar frisando e atingindo os próprios adolescentes ou até pessoas mais velhas que acreditam no poder milagroso assim, do suplemento, é que há uma real necessidade de estar se fazendo uma atividade física. É a atividade física, a musculação que vai fazer o ganho de massa muscular, não é a suplementação. A suplementação ela é um complemento, principalmente quando a pessoa tem um pique de vida muito agitado, ela não consegue ingerir da forma correta, quando é necessária uma correção, ou então quando a pessoa não consegue ter um ganho suficiente depois de um tempo que ela já está praticando a musculação, aí sim a gente entra com suplemento. Então isso é uma coisa muito importante de se frisar, é que realmente tem a necessidade de atividade física, seja para perda de peso, porque é ela que vai acelerar o metabolismo, seja para o ganho de massa muscular. Então a alimentação e a atividade física são duas coisas que tem que sempre andar junto. Mas já que você está falando dos suplementos, você diria que eles são aconselháveis, então? Cada caso é um caso. Atletas, por exemplo, a gente geralmente usa suplemento, tem que usar porque o gasto energético é muito grande, o estresse físico é muito grande. Agora, existem pessoas que praticam atividade física no dia a dia que quase que têm um dispêndio energético de um atleta. Existem frequentadores de academia que levantam muito peso, então aí a gente tem que ter uma suplementação, às vezes pela alimentação ficaria um volume muito grande. Então a gente poderia estar utilizando carboidrato, alguns tipos de aminoácido e realmente a gente tem um efeito, às vezes melhorado quando a gente utiliza um suplemento. Isso é muito comum em algumas mulheres que às vezes têm uma dificuldade de ganhar massa muscular só com a musculação. Então é feito um ajuste, geralmente vem até a gente através indicado pelo educador físico e a gente faz um trabalho em conjunto. Aí a gente tem uma vantagem. Agora é importante que tudo seja equilibrado e feito de acordo com o horário que ele está fazendo a atividade física. Não é sair tomando suplemento o dia inteiro, a hora que quiser. Tem os horários, as medidas corretas, o tipo de nutrientes que vão ser combinados. Às vezes tem gente que bate o whey protein só com água. Pode ser que naquele horário que ele está tomando não tenha um efeito tão bom quanto seria se ele estivesse batendo com algum tipo de carboidrato ou então ingerisse um carboidrato um pouco tempo antes. Não, tudo tem que ser muito bem equilibrado. Não, agora, você falou que cada caso é um caso. Então, se a gente tentar generalizar isso um pouco, pegar uma pessoa que tem uma rotina diária aí de acordar, tomar um café da manhã, não sei, um pão, um queijo, um café, um leite, e depois almoçar num self-service e no final do dia fazer um lanche, né? Ou então intercalar, como vocês mesmos aconselham, né? Fazer 5 refeições, 6 refeições por dia. Nesse caso, a pessoa que quer ter um corpo mais definido, quer ter uma vida mais saudável, para ela é aconselhável o uso dos suplementos alimentares? Dependendo do tipo de vida que ela tem, a gente pode estar utilizando o suplemento para a gente incorporar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É um empresário que tem só horário do almoço ali, no meio da manhã, para ele estar malhando. Então ele vai lá com o personal dele, fica lá de 10 às 11, 11 horas ele volta para o escritório e mais ou menos 1h da tarde que ele vai almoçar. Isso é uma pessoa que não conseguiu ingerir nenhuma fonte de proteína depois da musculação. Essa pessoa a gente teria que entrar com um suplemento, que seja de rápida absorção e que não atrapalhe o horário do almoço dele. Por quê? Se ele for esperar o horário que ele terminou, 11h30 da manhã a musculação, até o horário que ele vai efetivamente almoçar, que é 1h30 da tarde, a gente tem um espaço muito grande aí. Então, a glicose que ele utilizou durante a atividade física, ela precisa ser reposta. A proteína que a gente precisa, porque pela musculação tem um requerimento um pouco maior de proteína após a musculação, ela precisa ser ingerida. Então, para essa pessoa é um exemplo claro de que a gente precisaria estar utilizando suplemento. Agora, é importante frisar o seguinte, a pessoa entrou na academia, de nada adianta, nas 6 primeiras semanas, ela tomar qualquer tipo de suplemento. Porque nessa fase o organismo está se adaptando, a musculatura dela está em processo de adaptação. Então não adianta nada ela chegar, entrou na academia, na primeira semana começar a usar suplemento, ela está jogando dinheiro fora. Então primeiro ela tem que fazer uma adaptação, até porque quem vai fazer ela ganhar massa é a atividade física mesmo. Então se ela atropelar tudo, ela nunca vai saber o que realmente deu certo para ela. E aquilo que a Janaína falou, da avaliação física é importantíssimo. Tanto que quando a pessoa vai no consultório, a primeira coisa que lá na recepção a gente sempre pede, traga a avaliação física. Porque para quem faz a atividade física, que mexe com a musculatura, principalmente musculação, a balança não fala nada. Quem vai falar é a avaliação física. Tanto para avaliar
o efeito do suplemento, quanto para avaliar o efeito da educação física, a gente tem que ter uma avaliação física que vai medir o percentual de gordura, a massa magra, e aí de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3, né, às vezes, que aí é repetida essa avaliação física para estar vendo se está tendo um objetivo positivo ou se não está tendo um ganho nesse sentido. Agora, e para você, Janaína, seus alunos, você aconselha eles a utilizar os suplementos? Quero que você se posicione de forma neutra com relação ao comentário da nutricionista. Acho que eu não estou aqui. Eu, por exemplo, utilizo suplementos continuamente, já tenho uns 10 anos. Cada fase do ano, dependendo do tipo de dieta que eu faço, eu utilizo aminoácidos, proteínas, carboidratos, minerais isolados. O que acontece? Eu trabalho 4 horas seguidas, por exemplo, na sala. Eu tenho esse ritmo, meu treinamento é muito puxado. Suplemento é o seguinte, a gente tem que avaliar a realidade do aluno também. O que adianta você indicar um suplemento se a alimentação dele já está deficiente? Vamos avaliar pela proteína, né? Que é ganho de massa muscular. Aí ele troca pela refeição. As pessoas ainda precisam incorporar mais essa do suplemento, sabe? A alimentação tem que estar correta para o suplemento realmente agir como um suplemento. Os alunos que têm um poder aquisitivo, não substituto. Tem pessoas que têm condições de comprar, entendeu? Às vezes a pessoa não está ingerindo a quantidade de frango, por exemplo, né? Vai deixar de comprar o frango para comprar uma proteína, não tem lógica. Então a gente tem que avaliar a situação do aluno, realmente o que ele quer, se há necessidade, se existe esse objetivo condiz com a realidade do aluno. Tá certo. Agora, Ana Karina, qual a importância de se procurar um médico antes de praticar, de iniciar a prática do exercício físico? Eu acho que, da mesma forma que a gente tem quando a gente vai fazer também, qual o tipo de médico qual o tipo de médico mais aconselhável para isso? Da mesma forma que quando a gente vai, vamos supor, quero fazer um trabalho, eu tenho uma equipe. O que você tem que imaginar, a pessoa que está assistindo, que ela tem que imaginar, é que ela tem que se cercar de profissionais ao lado dela para ela estar conseguindo seguir em frente. Então, se é uma pessoa que tem acima de 40 anos, primeira coisa, procurar um cardiologista, fazer uma avaliação física, para estar vendo como é que está todo o condicionamento dela. Inclusive, acho que até algumas academias já têm exigido isso aqui em Vitória, né? Uma avaliação física na pessoa que tem acima de 40 anos, já não é isso mesmo? Para estar fazendo a atividade física. Como é que é exigido? Algumas academias aqui em Vitória já têm exigido. Por exemplo, se você tem 40 anos, você vai se matricular na academia, eles já exigem que você apresente uma avaliação física feita com um cardiologista, para ver como é que está todo o funcionamento de coração, a parte cardíaca você consegue mesmo. Fazer a matrícula. Tem algumas. E que eu acho um ponto super positivo, porque às vezes você pode correr o risco de ter uma pessoa ali, e na esteira pode acontecer alguma coisa, a pressão aumentar demais e ela não sabe que tem essa tendência a aumentar a pressão. E só com essa avaliação física que realmente é verificado isso. Então, o cardiologista, junto com o educador físico, o nutricionista, tudo isso é uma equipe que é montada de profissionais da área de saúde para estar realmente cercando essa pessoa. Faz de conta que você entrou num local que tem uma equipe estruturada, só que essa equipe quem vai estruturar é você. Você vai escolher o seu nutricionista, o seu personal, o seu médico que vai estar te acompanhando. Então tudo isso é super importante para a gente estar tendo um efeito positivo, que é o que ele quer, né? Que é a qualidade de saúde, é o emagrecimento, é o ganho de massa muscular. Claro. Agora, como a Ana Karina falou mesmo, Janaína, existem algumas academias aqui em Vitória que já estão exigindo, né? E essas academias têm profissionais, têm médicos trabalhando lá dentro que fazem exames lá para os alunos? Tem sim. No caso da nossa academia, a gente tem é fisioterapeuta, avaliação física, mas a gente também encaminha os alunos. Não temos médico lá dentro, não. Temos fisioterapeuta, avaliador, mas né, já está sendo exigido que cobre, que faça o teste, tem o teste de esforço, que cobre todos os exames, para monitorar, né, o trabalho completo. Agora, a academia que você trabalha, por exemplo, Janaína, exige o atestado médico, o exame médico, o atestado do exame, né? Ainda mais agora que a gente está modificando um monte de coisas, ela está melhorando muito, mas é uma academia recente, a gente tem em torno de 1.000 alunos atualmente, é um corre-corre, muita gente querendo malhar, sabe? A gente estava até conversando sobre a avaliação física, que às vezes o aluno entra, vai para o setor de ginástica, quer escapar da avaliação física, então a gente quer amarrar o aluno de qualquer jeito, está sendo cobrado sim. Não, exatamente. Agora, e se eu chegar sem o exame? Se eu bater o pé, não, eu não fiz exame, semana que vem eu trago,
estou sem tempo, mas vou iniciar meus exercícios assim. Tem como você fazer assim. Então tem você acaba... exercícios leves, um alongamento. Não, mas eu estou me referindo se por acaso eu consigo passar despercebido sem levar o exame. Não é despercebido. A gente não vai mandar você embora. A gente vai mostrar para você toda a estrutura da academia, pode te encaminhar algumas atividades leves, porque existe um risco. Só que também o risco não é grande, entendeu? A gente tem os alunos, a maioria das pessoas a andar numa esteira num ritmo leve ou o risco que corre em qualquer lugar. Então a gente tem como receber os alunos. A obrigatoriedade maior tem sido mais para pessoas acima de 40 anos. Aí realmente temos algumas academias que têm realmente insistido nisso. É lógico que ele vai, se matricula, se ele não entrega, a recepcionista, depois você traz para mim. E depois o profissional acaba cobrando. Certo. Que é uma estrutura ali na academia que é muito bem montada, né? Então é a responsabilidade deles também. Então por isso que hoje em dia realmente eles têm cobrado. Agora, Ana Karina, quando você passa uma dieta para um paciente seu, você receita algum medicamento junto? Não. Primeiro que eu costumo falar que eu, como nutricionista, eu odeio essa palavra dieta. Que eu acho que hoje a visão dieta é uma coisa que parece muito assim, restrito, neurótico, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então, a nutrição, o trabalho do nutricionista, ele trabalha com a reeducação alimentar. Então, isso é uma coisa de muito tempo. Então, às vezes a gente vê no consultório, alguém chega no consultório e fala assim, eu vim em você porque a minha tia veio no nutricionista e deu certo, a minha vizinha veio no nutricionista e deu certo. Não é que o nutricionista ele é milagroso, é que o nutricionista trabalha com a base dele, é a reeducação alimentar daquela pessoa. Então, você vem até mim, você relata como é que é a sua alimentação e em cima da sua alimentação eu faço as correções que são realmente necessárias. Então o nutricionista, ele não é um médico, então o nutricionista ele não pode receitar nenhum tipo de medicamento. O máximo que a gente utiliza são alguns chás, algumas ervas que são coisas completamente naturais e que a gente às vezes utiliza para estar acelerando um processo nosso. Agora, nossa praia é o alimento. O medicamento nada tem a ver com o nutricionista, porque o nutricionista não é médico, então é importante frisar isso. O trabalho da reeducação alimentar é um trabalho que dá super certo, ele é positivo, tanto no ganho de massa quanto no emagrecimento, a gente tem uma resposta super positiva no acompanhamento da reeducação alimentar. Então isso que é importante frisar, o médico, o nutricionista não pode receber medicamento, não. Então você não fala dieta, você fala reeducação alimentar. Eu sempre, às vezes o paciente meu manda e-mail para mim com alguma dúvida, aí coloca assim, dúvida sobre a dieta. Eu sempre coloco, dieta não, porque não é dieta. E eu não gosto muito dessa palavra dieta, eu acho ela muito forte. Então eu sempre gosto de frisar que é reeducação alimentar. Independente se é para ganho de peso, perda de peso, ou para ganho de massa muscular, é sempre uma reeducação alimentar. Fala dieta, às vezes eles acham que já é para emagrecer, não é? Isso. A gente agora vai fazer uma pequena pausa, voltamos logo em seguida. Mídia hoje conversa sobre saúde e exercícios físicos. Com a gente, a personal trainer Janaína Carvalho e a nutricionista, especialista em nutrição esportiva, Ana Karina Rolim.
Janaína, quais os riscos da prática do exercício em excesso? Todos os exercícios em excesso, problemas articulares, ligamentares, musculares, depende do tipo da atividade. O excesso realmente é um problema na maioria das academias. O que acontece? Os alunos associam a ideia do quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Olha para uma pessoa, Sara, nossa, quantas horas de atividade você faz por dia? E a ideia não é essa. Por exemplo, uma pessoa que quer hipertrofia, quanto menos, melhor. Então, o corpo precisa de recuperação. Tem que ser controladas as variáveis de treino, sono, recuperação, a execução dos exercícios, o tipo de trabalho, tudo em cima das limitações do indivíduo, dos objetivos desse aluno. Então, o risco, todo tipo de movimento, todo tipo de atividade oferece. Agora, o exercício mal orientado, tudo pode acontecer. Agora, Ana Karina, a gente estava falando sobre suplementos no bloco anterior, e que é um assunto bastante interessante, que as pessoas, né, procuram ter conhecimento sobre isso. Então, voltando, que efeitos colaterais que eles podem trazer? Há uns anos atrás, acreditava-se que suplementos, qualquer dosagem de suplemento poderia afetar, trazer problema renal, trazer problema hepático. E hoje a gente sabe que isso não é a realidade. Uma utilização de suplementos de uma forma correta, ela não vai interferir a ponto de trazer uma sobrecarga renal ou hepática para a pessoa, não. Por isso a importância de estar se procurando um profissional para estar fazendo um reequilíbrio. Não adianta nada você aumentar a proteína no café da manhã, aumentar a proteína no almoço, aumentar a proteína no jantar, aumentar a proteína na ceia, que aí fica realmente um excesso de proteína que seu organismo não vai absorver. Então, o ideal é estar fazendo um trabalho em conjunto ao longo do seu dia. Para ter realmente um problema renal, tem que ser uma dosagem muito grande, que é uma dosagem desenfreada e sem o controle e sem o acompanhamento. Por isso que é importante estar se fazendo acompanhamento para a gente ter a dosagem, qual a quantidade que você vai utilizar, quantas gramas de proteína que você vai ter ao longo daquele dia. O aminoácido ele é absorvido rapidamente pelo crescimento muscular, mas a gente vai computar ele no valor total da proteína. Em quantas gramas que você vai estar ingerindo ele por dia. E tem um excesso. Hoje a gente sabe, na literatura científica, que uma dosagem acima de 2,2 gramas por quilograma de peso é uma dosagem que não tem muito efeito. É como se a pessoa gastasse dinheiro à toa, mais ou menos assim. Então, pode-se utilizar o suplemento? Pode. Pegar massa muscular? Pode. Mas tem que se fazer uma reorientação e readaptação nos outros horários do dia para a gente estar utilizando o suplemento. Então, o risco existe, mas não é um risco, uma medida, vou dar um exemplo. Uma medida de whey protein que eu vou utilizar vai me dar um problema renal? Não precisa se alarmar com isso, até porque é uma proteína do soro do leite e tal, é uma dosagem excessiva. Então, esse trabalho é bom estar fazendo em conjunto por causa disso. Às vezes acontece até uma falta de informação com muitos alunos que ainda acham, mães de alunos que acham que suplementos é bomba. Poxa, se uma pessoa, um pós-cirúrgico tivesse a condição de tomar, uma pessoa que sofreu queimaduras, tomar um whey protein para ajudar na recuperação do tecido, excelente, né? Agora, você acabou de comentar sobre bomba, né? Quais são os efeitos do anabolizante no organismo? Aí, primeiro, o que queremos entender sobre anabolizante? Anabolizar, todo mundo quer. O que é anabolizar? Construir, ingerir alimentos. O alimento é um anabolizante. O que queremos saber sobre esteroides anabolizantes? Perfeitamente. Os esteroides, eles são substâncias que elas foram desenvolvidas para tratamento de doença. Doença é até utilizado em tratamento de idosos, aidéticos. Então, quer dizer, acontece... É uma substância que está aí, a mídia, eu acho que às vezes exalta, pega alguns casos, eu não estou dizendo que eu sou contra, que eu sou a favor, posso até colocar minha posição. O que acontece? Igual o caso de uns caras que morreram, os meninos, né? Aplicaram, injetaram esteroides, meu Deus do céu, era intramuscular, foi aplicação intravenosa. É uma substância indicada para uso animal. Não é? Uso animal, com certeza. Não, tem. Não, nesse caso específico. Dos meninos. Joia. Aí você volta à sua pergunta, a questão dos anabolizantes, efeitos colaterais? Isso, os efeitos colaterais. Muitos. Depende, virilização em mulheres, pode acontecer. Há casos e casos, tudo depende da dosagem. A questão é, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Os esteroides anabolizantes, pode acontecer o mais grave, câncer,
problemas hepáticos, mas ele não tem que ser discutido de forma isolada de outras drogas, porque uma pessoa sedentária, uma pessoa que utiliza anabolizantes, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, corre riscos, entendeu? Pode ser, a gente pode encarar como um vício, só que não pode ser tratado de forma isolada. É uma substância que está aí, foi desenvolvida para benefícios, é usada porque está no mercado negro, não necessariamente as pessoas compram só com receita médica, sabe? Aí tem que se perguntar, antes, ao falar de anabolizantes, para que anabolizantes, até quando anabolizantes, para quem anabolizantes, entende? Vamos ver agora pelo lado da profissional da nutrição. Quais são os efeitos para você, Ana Karina, efeitos colaterais do uso do anabolizante? Olha, eu tenho 2 pacientes que usaram anabolizantes. Um, ele já está com uns 50 e poucos anos, o outro ele tem 37. Esse de 37 ele se tornou impotente. E o de 55 anos, ele tem vários efeitos colaterais e atingiu uma obesidade que um dos médicos que acompanha ele fala que isso é uma repercussão por causa do anabolizante. Pode ser, pode não ser. O que a gente sabe, o que eu vejo hoje, em termos de literatura científica e dessas 2 práticas que eu tenho comigo, é que o anabolizante realmente ele traz alguns efeitos colaterais. Eu sou contra, porque eu acho que, acima de tudo, se você quer realmente um ganho de massa muscular, se você quer fazer um trabalho, você tem que ter uma dedicação. Eu acho que o anabolizante, ele vem como uma história de que, vou tomar anabolizante, vou hipertrofiar, vou ficar o gostoso do verão e pronto. Principalmente os adolescentes. Ontem eu atendi um adolescente de 16 anos no consultório, que o pai dele foi no consultório comigo, que ele tem 2 amigos de 15 anos que estão tomando esteroide. Então, foi o que ele falou. E ele tem uma estrutura boa. Foi o que eu falei com ele. Você vai desenvolver isso. Está na sua cara que você vai desenvolver. Ele tem uma estrutura boa. E o pai dele é desenvolvido. Só que eles têm pressa. Eles têm pressa. Então, na pressa, muitas vezes, eles acabam recorrendo a um produto que o amigo usou, que é um esteroide, que deu certo. Foi o que eu falei com ele. Você não está pensando a longo prazo, no seu futuro, como é que vai ser, vai ter consequências. Efeitos colaterais a longo prazo, a gente tem ouvido muito falar. A curto prazo não, mas a longo prazo a gente tem ouvido falar. Então eu, como nutricionista, não só por eu ser uma nutricionista, mas pensando a nível de saúde, que é a área que eu trabalho, eu sou contra. Eu sou contra anabolizante. Uma vez eu estava conversando até com um educador físico, Ana Karina, eu tenho um aluno meu que eu quero encaminhar para você, mas ele usa esteroides, você discute sobre isso? Eu falei, não, nem precisa encaminhar para mim, porque eu nem discuto, porque eu não mexo com isso, eu não trabalho com isso, não cabe ao nutricionista trabalhar com isso. Então eu acho que principalmente se é um ser mais jovem, pode-se ter um trabalho a longo prazo, que é feito um trabalho através da musculação, através da alimentação, que pode ser conseguido o objetivo, com certeza. Pensando a longo prazo, eu não assino embaixo, vamos dizer assim. Agora, para você, Janaína, já que você falou que você não se posiciona nem contra, nem a favor com relação aos esteroides anabolizantes. Então, eu queria que você fizesse uma relação da diferença entre os esteroides anabolizantes e os suplementos alimentares. Diferenças? Não, queria que você fizesse uma relação. Uma relação? Isso. Porque você falou que você não é nem contra nem a favor. Não, o que acontece? Então, acredito que você, de certa forma, até indica para algum aluno seu. Não, o que acontece é porque o que a gente vê, a gente associa os esteroides anabolizantes, a pessoa primeiramente pensa, é o frequentador de academia, todo mundo que vai à academia está usando, e as pessoas que têm um volume muscular, têm uma massa muscular considerável. E, na verdade, não é assim. Tem muitos obesos que usaram anabolizantes, muitos magros que usaram anabolizantes, muitos assim, né? Uma parcela pequena da população. Muita gente ainda precisa malhar. Não é aquele escândalo, mas é um problema grave. Tá? O atleta, um problema grave. Vamos botar assim, a gente aplaude os esportes, tirando o fisiculturismo. A gente sabe que esses esportes todos de alta performance não têm uma ligação direta, não necessariamente estão associados à saúde. O cara tem que ganhar, o cara tem que estar bem. Existem os profissionais experientes, os inexperientes, os que vão conseguir com mais, com menos, os que têm dinheiro. Anabolizante também é sinônimo, anda colado assim com muito dinheiro. Quem é uma pessoa para usar anabolizantes, é o que ela falou, tem que ter dinheiro.
ele tem que ter condição de recuperar, ele tem que ter condição de suplementar, porque aumenta a captação, o esteroide, ele estimula a ganhar massa sim, e às vezes a pessoa não tem, além de comprar a substância clandestinamente, não tem acompanhamento, o usuário ele tem que ser monitorado dos pés à cabeça, tem que ter um acompanhamento a cada tipo de dieta, né? Seja visando perda de peso. O atleta, o que acontece? Olha só, o que eu estava falando dos esportes, muitos esportes que a gente aplaude de pé aí, futebol, porque o fisiculturismo é o esporte anabólico. Massa, vamos botar todos esses. Eu nem sei se o chegar ao final é ganhar a medalha. É pensar assim, como o cara conseguiu, vamos dizer, burlar o doping, vamos dizer, por trás desse povo sempre existe uma equipe que consegue alguma substância, é uma realidade, entendeu? Uma substância para fazer o cara chegar ao final. O que acontece é que assusta o diferente. A gente tá querendo se chocar muito com o diferente, tá muito acostumado. O cara lá do futebol, aquelas pessoas que chegam em corredores em estado catabólico, deplorável, todo estourado. Será que esse cara não usou anabolizantes? Então, depende, sabe? São tantas coisas a discutirem que estão em volta. Será que, igual uma mãe, muitas mães que chegam, meu filho está usando anabolizante, eu não quero isso, que já começa às vezes brigando com a lata de whey protein que ele tem em casa. A gente, o que eu estou falando de favor e contra. Igual profissional, você tem um filho lá na sua casa. É uma opção, a gente não recomenda, não é o público, não cabe a mim, não cabe a ela. Se alguém decidiu, se você tem um Mr. Olímpico, o seu filho quer ser um Mr. Olímpico, a vida dele, ele sonhou, ele tem certeza que ele quer ser musculoso e ele quer arrumar a melhor forma possível de chegar ao final, de ser aquele cara musculoso. 1 em 1 milhão, vamos botar assim. Seu filho, você vai negar isso? O mínimo que você pode fazer é que seu filho tenha uma orientação. Não é o caso na maioria. O que acontece é que os filhos, muitas pessoas estão procurando, não sabem por quê. Muitas vezes está relacionado a algum distúrbio psicológico. Às vezes, um pai mesmo para falar, pô, meu filho, você é tão magrelinho, coitado. Você acha que ele não pode estar gerando um problema psicológico no filho? E às vezes um pai bebendo 24 horas vai convencer o seu filho a não usar anabolizantes. Você tem que primeiro procurar saber o problema. O que o filho quer com aquilo. Então relacionar, voltando à questão do relacionar suplementos e anabolizantes. Os usuários utilizam uma quantidade maior de suplementos, sim, porque a captação é maior, entendeu? Agora, todos os esportes, a maioria dos na verdade, esportes... eu queria saber se existe uma relação entre os suplementos com os anabolizantes. Não. Nenhuma. Não. Tem alguns pró-hormonais que estão liberados no mercado, alguns... né? A gente duvida, a gente fala assim que tem pró-hormonal e tal, que é um hormônio natural que pode agir como uma nandrolona. Pô, nandrolona é um hormônio injetável, você vai agir como hormônio injetável, não é natural. Muitas coisas tem no mercado, como muitos medicamentos. Então, cabe a ela, né? No caso, nutricionista, não cabe a mim. Né? Ela, como falou, não é a posição dela, não caberia a mim indicar esteroides anabolizantes, agora cabe a mim buscar saber o que são, entendeu? É mais fácil um aluno chegar para mim e falar, eu quero, quantas pessoas eu já convenci a não usar, quantas pessoas eu sei que usam, entendeu? Há casos e casos. Eu gostaria que ficasse aberto às pessoas que tivessem interesse, se eu pudesse ajudar de alguma forma, a academia está lá, não sendo meus horários da sala de ginástica, eu tenho argumentos para fazer com que a pessoa deixe de usar anabolizantes. Perfeito. Agora, Ana Karina, uma questão é as pessoas, a pessoa quer fazer a dieta e não sabe qual profissional que vai procurar. Então, eu queria que você explicasse pra gente qual é a diferença, no seu caso você não fala dieta, né? Você fala reeducação alimentar, de uma receita de uma reeducação alimentar passada por um profissional como você, que é um nutricionista, e a diferença de um nutricionista para o endocrinologista. Parece até engraçado, mas eu trabalho em conjunto com vários endocrinologistas. Muitos deles me encaminham para a gente fazer o trabalho da reeducação alimentar. Então, e muitos pacientes que eu tenho, eu encaminho para alguns endocrinologistas que a gente faz um trabalho em conjunto. Por quê? O paciente chega no nosso consultório, a gente faz a anamnese alimentar, a gente monta de acordo com a realidade do paciente e muitas vezes no consultório do médico, ele não tem o tempo para estar fazendo isso.
Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vem uma pessoa para mim e tem muito tempo que eu não faço exame de sangue, então vamos repetir os exames. Aí os exames vêm com algumas alterações, principalmente a nível de tireoide. Ele tem que ir para o endocrinologista. Então, o endocrinologista, ele mexe principalmente com a parte médica. Essa parte hormonal é completamente o endocrinologista. O nutricionista, ele faz a montagem da reeducação alimentar de acordo com o hábito daquele paciente. O exame vem pra gente, a gente sabe realmente as dosagens corretas, os níveis corretos que tem que vir de glicose, de colesterol, de triglicerídeos, mas qualquer alteração que tenha, tem que ser encaminhado para o endocrinologista. Ele é o médico, tem que ser responsável, vai estar trabalhando com qual tipo de hormônio, qual tipo de medicamento que ele vai estar utilizando, quer se ele tem algum distúrbio na glicose ou não. Então, existe o trabalho hoje em conjunto do nutricionista com o endocrinologista. Eu faço esse trabalho com vários profissionais, é um trabalho que tem um ponto positivo muito legal, porque às vezes o endócrino, por ele não ter esse tempo hábil para estar montando a reeducação alimentar junto com o paciente, o que a gente faz, então o conjunto, vamos supor, uma pessoa obesa, obesidade, aí o endócrino está utilizando com ela medicamento, aí ele encaminha para o nutricionista para estar fazendo em conjunto o medicamento e a reeducação alimentar. E o resultado é mais legal, é mais positivo, por quê? Porque aí a pessoa está aprendendo a comer. Ela não está pegando nada pronto. Então, está aprendendo a comer é essencial nesse sentido, porque se ela vier a emagrecer e parou o medicamento, ela sabe comer. Então, quando é um caso de obesidade, é legal. Agora, é importante frisar que vários endócrinos, não é porque você está com sobrepeso que você vai lá que o endócrino vai te passar um medicamento. Tem vários endócrinos que eles tentam modificar algumas coisas, alguns hábitos, dão algumas dicas. Então, o importante é se você quer um processo de perda de peso, quer você procure o nutricionista ou o médico endocrinologista, o importante é que você tenha em mente que você tem que mudar os seus hábitos. Tem que ter uma reeducação alimentar, tem que ter atividade física, tem que ter uma mudança com relação ao seu comportamento. Eu tenho muitos casos no consultório que, além de mim e do educador físico, eu tenho uma psicóloga que trabalha em conjunto com a gente, que trabalha esse processo da compulsão alimentar, que hoje em dia é muito comum também. Principalmente no horário noturno, a pessoa trabalhou o dia todo, não deu para comer de 3 em 3 horas, pulou o meio da manhã, pulou o meio da tarde, aí à noite vem aquela compulsão por doce, estou ansiosa. Então aí entra o trabalho de quem? Do psicólogo. Então aí a gente tem uma equipe também trabalhando em conjunto, o educador físico, o nutricionista com o psicólogo. No caso de obesidade, a gente tem um resultado super legal quando a gente monta esse trio junto com a pessoa que a gente está acompanhando. E às vezes muitas vezes entra também o papel do endocrinologista nesse ponto. Tá certo. A gente faz agora mais um pequeno intervalo, mídia volta logo em seguida. De Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Mídia hoje conversa sobre saúde e exercícios físicos. Com a gente, a personal trainer Janaína Carvalho e a nutricionista, especialista em nutrição esportiva, Ana Karina Rolim. Janaína, qual é o horário mais indicado para malhar? Qual horário? Melhor horário para malhar?
Não tem isso. O aluno é que vai Então, se adaptar ao horário. Existe um horário mais aconselhável? Por exemplo, a pessoa acorda muito cedo e pode ser que, não sei, não esteja... não sei, os músculos ainda não... O que acontece é que de manhã a gente precisa de mais alongamento, mais aquecimento, preparar mais a musculatura, principalmente para quem pratica, né, treinamento com peso, para receber a sobrecarga. No clima que a gente tem à noite, já está mais tranquilo, hiperativo, aí já fica mais fácil, mas não significa que a gente não tem que deixar de alongar, fazer um aquecimento geral e específico. Você diria, então, que 24 horas no dia é aconselhável malhar, se a pessoa, dependendo da disponibilidade da pessoa? Não, à noite, à madrugada, não. Tem que recuperar. Pessoas que têm problemas, Não estou falando disso porque distúrbios tem do sono. academias que abrem 24 horas. Não, mas tem pessoas que se adaptam, que têm horário trocado, trabalham em horários Não, diferenciados. exatamente. Mas pessoas que têm problemas para dormir, a gente não recomenda malhar muito tarde, às vezes fica muito agitado, atrapalha a recuperação, mas cada caso é um caso. Tá certo. E, Ana Karina, depois que se alimentar, a pessoa se alimentar, quanto tempo que é indicado para ela, que ela pode começar a malhar, que é aconselhável que ela comece a malhar? Depende do tipo de Alimentação. refeição, né? Refeição. Se for, por exemplo, um almoço, aí fica já uma refeição muito pesada. Agora, para você ir malhar, você tem que estar alimentado. Tem muita gente que isso ainda existe hoje em dia. Eu não vou comer nada porque eu vou malhar, ou então malhei e não vou comer nada para queimar aquilo que eu estou utilizando. Isso são coisas erradíssimas, é um tabu que tem que ser retirado. O que é importante pensar é o seguinte: a gente tem dentro do nosso organismo, por exemplo, você vai estar fazendo atividade física, você vai para uma esteira, você vai fazer um aquecimento, você vai fazer a série de musculação. Depois, normalmente, os professores pedem ainda um pouco mais de aeróbico depois da musculação. Então, você vai ter um gasto. Esse gasto você vai utilizar a glicose. A glicose está na sua corrente sanguínea. De onde vem essa glicose? Da sua alimentação. Se você não ingerir um alimento fonte de glicose antes da atividade física, você não tem de onde tirar esse extra em termos da glicose que está na corrente sanguínea para dar uma continuidade. É muito frequente chegar no consultório, a pessoa fala assim: nossa, mas eu preciso que você me dê gás para fazer atividade física, porque eu não tenho gás. E é simplesmente uma correção na alimentação. Hoje mesmo eu atendi uma que come pão de queijo antes de ir para a academia. E depois assim, de meia hora que eu tô malhando, eu vou pegar um peso, me dá uma tontura. Será que eu tô com labirintite? Então não é simplesmente uma correção. Então o que é importante? Vamos pegar uma pessoa que está querendo emagrecer. Para essa pessoa emagrecer, imagina que aqui tem uma panela, nessa panelinha é a gordura que ela vai queimar. Embaixo tem um fogo que precisa ser aceso. Se esse fogo não é aceso, a gordura não queima. Esse fogo é o carboidrato. Então, a gordura que a gente precisa estar eliminando, a gente precisa do carboidrato para estar dando energia, para entrar no ciclo do metabolismo e aí sim continuar o processo de queima de gordura. E após a atividade física é a mesma coisa. Tem muita gente que acredita que terminou a atividade física, vou ficar 1 hora sem comer porque eu estou queimando mais. Isso é uma coisa super errada. Ela fez a atividade física, ela gastou a glicose, ela precisa recuperar aquilo que ela gastou. Se ela não ingere a glicose, dá um ponto errado. Isso é muito frequente a gente ver, por exemplo, em pessoas que querem ganhar massa muscular. Entrou na academia, fez 15 minutos de aquecimento, aí fez 1 hora de musculação e depois foi para esteira ou para o spinning, aí fez 1 hora de aeróbico. Aí chega em casa, toma whey com água. Eu vou tomar só com água porque eu não quero nada de carboidrato. O que acontece? Esse whey protein, estou dando um exemplo do whey protein, que pode ser albumina, pode ser outro tipo de suplemento à base de aminoácido. Esse whey protein, ele vai dar o quê? Aminoácido. Só que essa pessoa fez atividade física. Qual o nutriente que ela primeiro precisa? Carboidrato, para recuperar aquela glicose que ela gastou. Quem é que vai ser utilizado para originar a glicose? O aminoácido. Então fica um carboidrato muito caro, né? Fica muito caro, porque esse whey protein, na verdade, ele vai ser transformado em glicose para aí gerar energia. Então o objetivo dele, que é tomar o whey para trabalhar a massa muscular, ele perde tudo. Ele perde tudo ali. Então é importante que a pessoa entenda que antes da atividade física tem que ingerir um carboidrato de baixo índice glicêmico, uma fruta que pode ser uma maçã, uma pera, um pêssego ou ameixa, que são frutas específicas para o antes, e depois ele tem que estar ingerindo novamente. Falando uma linguagem mais popular, seria assim, alimentos mais leves? Não. Carboidratos de baixo índice glicêmico são carboidratos que vão liberar a energia daquele carboidrato bem lentamente. Que vai dar, nesse caso, seria a frutose da maçã, da pera, do pêssego e da ameixa fresca. Ou então o iogurte, que aí de preferência o light, para não ter a gordura para interferir nisso, ou o leite desnatado. Isso aí para antes.
para depois tem que estar ingerindo um carboidrato, aí sim, de alto índice glicêmico. O baixo índice glicêmico é para antes, alto índice glicêmico é para depois. Dá um exemplo também desse. Banana. Banana. Porque a banana ela é um carboidrato de alto índice glicêmico porque ela recupera rápido. Coisa mais errada do mundo é a pessoa que vai fazer atividade física e usa a banana antes. Então, a banana tem que ser usada depois. Embora tenha o hábito, por causa de alguns tenistas aí, né, que tem o hábito, colocaram o hábito na galera da banana durante ou antes, mas a banana é uma fruta, como a uva passa, de alto índice glicêmico. Então, ela é muito bem utilizada para após a atividade física. Ah, eu terminei a musculação, vou demorar para chegar em casa, então, como a banana para recuperar, pelo menos, aquele carboidrato. Aí, depois, a pessoa vai fazer uma refeição, ou então vai utilizar um suplemento. Então, essa jogada é super importante. É muito comum você ver pessoas que utilizam o suplemento e não tem efeito. É exatamente por causa disso, esse exemplo que eu te dei do whey com água, assim que terminou de malhar e sem carboidrato nenhum, no momento errado, né? Você perde o efeito do whey protein ou de outro suplemento à base de aminoácidos. Então essa jogada toda é super importante, está sendo acompanhada por causa disso, para você não gastar dinheiro à toa. Às vezes pela própria alimentação você também consegue um aminoácido, então tudo isso é importante estar fazendo. Janaína, qual a idade ideal para começar a se praticar exercício com peso, com a musculação? Olha, a gente tem aluno de todas as idades. Temos alunos de 15, 14. Na verdade, o que acontece é o quê? A gente costuma trabalhar com o público dessa faixa para cima. Tem alunos mais novos que já têm um comportamento, a idade biológica, né? A gente tem que avaliar a idade cronológica do aluno, porque tem aquela coisa, jovem, será que vai prejudicar o crescimento? E não é por aí, porque depende na verdade, tem que ter um bom acompanhamento. O que acontece às vezes é o quê? Que o aluno tem que depender do aluno se ele busca esse tipo de atividade, se ele se identifica, porque muitas crianças, 15 anos hoje é criança, se essas pessoas de 15 anos, que não são tantas na academia, que às vezes elas têm um temperamento hiperativo e elas precisam de outros esportes, desenvolver várias habilidades, então a gente não tem que forçar a malhar, só que tem pessoas que já se identificam com o esporte. Problemas não tem, o problema é quanto, né, a orientação, mas não tem problema nenhum quanto a prática de atividades. Treinamento com peso, se a gente for avaliar as brincadeiras das crianças, muita coisa, treinamento de força desde pequenininho. Então não existe aquela história de que ela pode atrapalhar no crescimento? Não. Nada disso, né? Agora, Ana Karina, você é especialista em nutrição esportiva. Né? Como é que é realizado um tratamento com atleta profissional? Olha só, a gente faz um trabalho um pouco mais intensificado, a visita ao nutricionista tem que ser um pouco mais intensificada, porque o trabalho com o atleta tem que ser um trabalho diferenciado. Por quê? O atleta, além de utilizar suplemento, às vezes ele usa alguns polivitamínicos. Então, o trabalho com o atleta tem que ser um trabalho que tem uma equipe multidisciplinar junto com ele. E a gente precisa fazer, por exemplo, alimentação para o dia a dia de treinamento, alimentação para o período pré-competição e alimentação do dia da competição. Então, às vezes vou te dar um exemplo assim do nadador. Ele vai viajar para o Rio de Janeiro para uma competição que ele vai fazer só uma prova. Outra vez ele pode viajar e pode nadar 4 vezes. Então tudo isso interfere. De novo o nadador. Tem semanas que ele faz dobra, ele tem 2 treinos no mesmo dia. Tem dias que ele não faz dobra, então isso interfere muito, porque no dia de dobra ele tem um gasto energético muito alto. O tenista, épocas de verão, o tenista ele tem um gasto calórico maior durante a quadra, principalmente aquele que está ao ar livre por causa da hidratação, que a gente tem que estar trabalhando a hidratação, o gasto calórico dele que é esporte se tornar maior. Então cada esporte é um caso e cada período do ano dele também é um caso. Então a menina, ela menstruou, tudo já muda. Eu estou perdendo muito peso, porque a gente tem que pensar que o atleta, ele tem também as partes fisiológicas dele. Meus pais estão separando, estou passando por um momento difícil, aí cai o pique para treinar, aí já não está treinando com a mesma velocidade, o gasto calórico se torna um pouco menor, aí pode ser que ele ganhe peso. Ou então, não estou comendo legal, estou perdendo peso, aí você tem que entrar com suplemento. Então, a visita do atleta profissional ao nutricionista tem que ser mais regular
do que com uma pessoa que é um esportista, que a gente diferencia assim, o atleta e o esportista. Então isso aí é importante a gente diferenciar. Mas o atleta ele tem que ser acompanhado, principalmente ele, e tem que ter um contato direto do treinador com o nutricionista. Porque quem está vendo o atleta diariamente é o treinador. Então, às vezes, chega no consultório, eu vou te dar um exemplo de uma jogadora de vôlei de praia que eu tenho. Ó, meu técnico mandou falar pra você que ele quer que eu emagreça. Então, eu tô pesada dentro de quadra. Então, isso já é um recado pra mim, porque ele tá sentindo que o peso dela, ela precisa emagrecer mais porque ela tá pesada dentro de quadra. No caso, no vôlei de praia, que é um esporte que ela precisa levantar, então ela precisa de uma agilidade, até por causa da areia. Então, eu gosto sempre de pedir um recado de um treinador. E aí ele sempre manda um recado, ó, tá legal, e a avaliação física. Para o atleta, a avaliação física é mais importante do que a do esportista. Porque 1 quilo a mais que ela ganha, ou que ele ganhe, isso pode atrapalhar em quadra, na água, na quadra de tênis, na quadra de vôlei. Então esse quilo ele pode interferir positivamente ou negativamente. Nem o atleta pode ficar magro demais, nem o atleta pode ficar pesado, porque pode trabalhar. Então a avaliação física para o atleta é super importante, para a gente ver como é que ele está desenvolvendo a massa muscular, como é que está o percentual de gordura dele, se ele não ganhou. Isso é muito frequente acontecer e fica mais importante ainda depois das férias. Que geralmente depois das férias o atleta engorda um pouquinho. Então a gente tem que recomeçar um trabalho, aí faz a avaliação física. Eu tenho, por exemplo, um atleta, até a clínica que eu tenho, que lá é uma clínica que a gente trabalha. Sou eu, tenho um educador físico e tenho uma psicóloga. Então a gente está patrocinando um atleta de jiu-jitsu. E agora o técnico dele resolveu que vai colocar ele numa categoria que ele tem que pesar um pouco a menos. Então, é muito frequente o atleta de jiu-jitsu chegar para o nutricionista só, eu tenho uma competição daqui a 2 semanas, você tem que me emagrecer 3 quilos. É uma coisa inviável. Faz um milagre aí, né? Esse atleta que a gente está patrocinando, que é o Rodrigo Cordeiro, ele está entrando nesse processo agora, mas ele tem essa visão melhor, que fica mais fácil para a gente fazer o trabalho. Olha, eu tenho uma competição que vai ser daqui a tantos meses, até lá eu tenho que emagrecer 3 quilos. Aí dá para você fazer um trabalho com saúde. Então, isso é super importante. É um contato meu com o técnico dele e é uma concepção que ele também tem. Então, realmente, o contato com o atleta, ele tem que ser um contato diferenciado por celular. Na Karina, hoje eu comi aquela opção que você me deu, não achei legal. O que você pode trocar? Então, tudo isso, por exemplo, antes de vir para cá, um atleta da natação me ligou. Na Karina, aquele suplemento que você passou para mim, eu posso estar utilizando em tal horário. Então, esse contato com o nutricionista, ele tem que estar acontecendo. Tem que existir. Tem que existir, principalmente no caso do atleta. Agora, Janaína, você acha que a prática de exercícios físicos, eu diria principalmente a musculação, malhar mesmo, pegar ferro, se tornou um modismo? Modismo? Modismo, eu digo que, por exemplo, de acordo com pesquisa da nossa produção, nessa época do ano, de 45% a 55% das academias, 55% há um aumento de 55% nas academias, nessa época do ano. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em chegar no verão com um corpo mais bonito. Então, quer queira, quer não, é um pouco de moda, né? Porque ela não se preocupou durante o ano inteiro, está se preocupando agora, que vai expor seu corpo. Entendeu? Então, estou perguntando exatamente nesse sentido. É um modismo para você? Não, as pessoas estão mais conscientes de que a vida é um treinamento de força. Nós precisamos de força para tudo, treinamento com peso. Antes tudo era o exercício aeróbico. Imagina aquele vovô, aquela vovó que está caminhando lá na praia, que eles acham que o coração dele só vai trabalhar legal se for daquela forma, massa muscular fraquinha, não tem força, cai, toma um tombo lá. A vida é um treinamento de força. Se for modismo, se a gente for olhar dessa forma, que continue, que cresça, porque é de fundamental importância para a vida que a gente leva hoje. Todos os nossos esforços, poxa, dia a dia dentro de casa, pega um balde aqui, pega ali, tudo rápido. Claro. Força a gente precisa. Se é o modismo, então que cresça, mas eu acho o modismo necessário para muitas pessoas. Eu acho que precisa ser mais divulgado, mais vendido, porque os benefícios que o treinamento com pesos oferece, para mim, assim, olha só, se você for olhar do lado até estético, eu preciso de colocar um pé na esteira para poder emagrecer. Eu minha alimentação ela é alterada com treinamento com peso. Eu estou com meu coração ótimo, minhas taxas ótimas, com o corpo eu posso aumentar o meu volume muscular, eu posso perder gordura. Então,
um modismo? Não, tudo bem. Agora, no seu caso, porque você é atleta, né? Agora, por exemplo, a mídia influencia muito. Não, a mídia influencia muito nesse sentido. Com certeza. Adotando ídolos, né? Pessoas que Lógico, são expostas ali lógico. diariamente. Então, o que Eu você até acha fui disso, eu Ana até fui Karina? num congresso esse final de semana agora, que um dos professores da USP, ele estava comentando que uma coisa muito comum você ter no consultório. Olha, eu li na revista que aquela atriz da novela, ela não come depois da atividade física, por isso que ela emagreceu. Então, isso realmente acontece. Então, é modismo, se não é modismo, o que a gente tem que frisar é o seguinte, o brasileiro, ele tem o costume de se preocupar em emagrecer no segundo semestre do ano. O primeiro semestre do ano, o brasileiro tira para prolongar as férias dele e aí começar a se preocupar no segundo semestre do ano. Por quê? A gente tem as pessoas que... Eu tenho, por exemplo, pacientes que começaram comigo no começo do ano que já perderam 10, 11, 12 quilos, porque começaram no começo do ano. Agora eu tenho, por exemplo, pessoas que chegam no consultório e falam, Ana Karina, eu vou formar mês que vem e eu preciso emagrecer 5 quilos. Senão, não vou entrar no vestido. Isso, é exatamente isso, mas isso é verdade. Eu tenho um paciente que ele veio comigo em janeiro, porque a filha dele ia casar em setembro. Não é uma coisa legal? Então ele se conscientizou de que e ele gostou tanto de ter emagrecido que ele quer dar continuidade. Acabou que veio a filha, o filho, que veio todo mundo. Mas assim, é uma ideia que é da reeducação. Não só alimentar, mas reeducação física, aquela mudança dos hábitos. Então a pessoa tem que se preocupar, não é depois, quando chegar setembro, quando chegar outubro eu me preocupo em perder peso. Porque ela vai ficar num desespero tão grande e aí vai se preocupar em ingerir tão pouco, isso aí pode afetar. Ela pode ter alteração na glicose dela, ela pode ter fraqueza, são vários efeitos. Da mesma forma que a gente estava conversando sobre os efeitos colaterais do suplemento, os efeitos de uma dieta muito radical também são super negativos. Você está interferindo na sua saúde, no seu bem-estar. Você pode interferir até no seu trabalho, porque você não está com energia legal para trabalhar. Então, essa questão do modismo, eu acho que ela existe no seguinte ponto. E realmente existe, a mídia, foi o que você falou, ela realmente influencia um pouco. Então, essa mídia, quando surge no segundo semestre, ela é mais influenciada ainda. Eu acho que o segundo semestre ele é influenciado pelo modismo do verão. E o primeiro semestre, o verão vê, não, eu malhei muito ano passado, eu vou dar uma descansada. Tanto que a gente vê nas academias, janeiro, fevereiro e março é deserto. O consultório, ele começa mesmo a aumentar, eu tenho meu consultório por causa dos meus atletas, que aí continuam, mas ele começa mesmo a aumentar assim a partir de abril, que aí que o pessoal, agora, passou a Páscoa, antes da Páscoa não, porque vai vir a Páscoa. Então isso é uma questão que a gente realmente tem que mudar a mentalidade. Por isso que eu falo que não é dieta, por isso que tem que ser encarado como uma reeducação alimentar, porque você começa desde o começo do ano. E o final do ano, ele veio de muita festança. Então, qual que é o erro maior aí com relação à alimentação? Só para finalizar. Eu fiz, vamos supor, nós estamos em 2004. Eu fiz 2003. Aí fiz, perdi, eliminei bastante peso, tô com percentual de gordura super legal, malhei pra caramba. Aí chegou o Natal. Aí o Natal, parei de malhar, não, eu mereço, né? Então eu vou me dar um descanso. Aí parou de malhar o Natal, o Réveillon, aí chega fevereiro. Aí eu vou esperar o Carnaval, depois do Carnaval eu vou. Aí eu vou esperar a Páscoa, depois da Páscoa eu vou. E vai prolongando. Então, a atividade física e a reeducação alimentar, ela tem que ser enxergada por todo mundo como uma saúde, é um hábito saudável, para ser levado no cotidiano mesmo. Não como aquela coisa, precisa. Por isso que tem essa questão do modismo no segundo semestre, que realmente aumenta, tanto na academia quanto no consultório. Isso aumenta muito. Nossa. Você falou que teria que finalizar a sua resposta e eu, infelizmente, vou ter que finalizar o programa aqui. Nosso tempo acabou. Janaína, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Ana Karina, agradeço a presença aqui essa noite. E o dia de hoje vai ficando por aqui. No próximo programa, mais um assunto atual. Até lá. Boa noite.